E aí pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde a todos. Sou o Márcio Aranda aqui do canal Verdade Verdadeira e hoje eu quero levar a gente a refletir algumas situações, circunstâncias que têm ocorrido, né? O mundo não está o mesmo, as pessoas têm se distanciado da verdade, né? Inclusive até o nosso compromisso aqui na, no nosso canal, né? Por isso que é esse nome, Verdade Verdadeira, é estar trazendo uma reflexão dentro da verdade, né? Dentro daquilo que dos fatos, as coisas da pensamento real, pensamento a verdade das situações e circunstâncias, porque a gente precisa fugir do romantismo, né? A gente precisa encarar a vida como ela é, de fato, porque só aí pode haver uma libertação, somente aí pode haver uma construção de uma sociedade melhor. A gente precisa ser. Não adianta você falar em coletivismo. Precisamos de uma sociedade justa. Nós precisamos de indivíduo justo. Cada pessoa sendo. Tendo o seu pensamento aliado com a verdade, com a justiça, com aquilo que é certo, com aquilo que é moralmente certo, vai levar a gente a ter uma sociedade mais justa, né? E a gente pensando, conversando, né, refletindo, eu queria falar muito de uma área que tem sido muito influente, formadora de opinião, desde sempre, desde a sua criação, né? Desde a sua história, a imprensa, né, o jornalismo sempre teve um papel de construção da sociedade, né? Seja pro sentido de bom, né, de trazer a notícia, de trazer o pensamento para as massas, como também como uma arma de domínio, de poder de algumas minorias, né? O jornalismo ele nasceu para trazer a verdade do fato para as massas, né? As coisas aconteciam em uma determinada região, né? O que o jornalista, né, a imprensa, qual era a função primária, né, de quando nasceu? Era noticiar, ou seja, observar, investigar o que estava acontecendo, a razão daquela situação, daquela circunstância e trazer para as pessoas, para as grandes massas, através de um veículo, né, o jornal, telegrama, telex, né, e aí rádio, televisão, hoje a internet, trazer para as massas aquilo que estava acontecendo. E todo o esforço intelectual do jornalista, daquele agente da imprensa, era o esforço intelectual para descobrir, desvendar a verdade e buscar uma forma, até simples, né? No caso das pessoas menos instruídas, uma forma simples de transmitir aquela verdade, né? Então, só que o que aconteceu no caminho? Houve a corrupção por parte de alguns que usaram esse meio tão tremendo, tão cooperador com a sociedade, usaram para os seus interesses próprios, né? Exemplo a gente tem da Alemanha nazista, né? Não sei se você sabe, mas depois de Hitler, de Adolf Hitler, líder do partido nazista e chanceler, né, o Reich da Alemanha, ele depois do Hitler, o segundo na Alemanha, no reino, né, no partido, era o Joseph Goebbels. E quem que era o Goebbels? Era o ministro, chefe da imprensa, da mídia, da propaganda. Né? Não sei se vocês já tiveram acesso a essas informações, acredito que sim, mas vamos relembrar para ter aqui no nosso raciocínio. Né? O... Tomar um cafezinho aqui para. Se você se lembrar, por exemplo, o que Goebbels fazia?
ele criou uma forma de manipulação do povo alemão impressionante, terrivelmente, vamos dizer assim, bom para as intenções do partido nazista, né? Claro que não foi bom, né? Mas o que eu quero dizer, você não sabe, os nazistas, né? O departamento da mídia, da imprensa do partido nazista, que é liderado por Goebbels, né? Claro, orientado por Hitler, eles faziam filmagem nos campos de concentração dos judeus, eles faziam filmagens onde os judeus estavam bem alimentados, com boas roupas, bem hospedados, né? Eles faziam um verdadeiro teatro, né? E apresentavam para o povo alemão, né? Dizendo que os judeus estavam naqueles campos de concentração para serem bem cuidados, para que eles pudessem voltar para a sua terra, né? Então, por quê? Porque a primeira discurso dos nazistas, a palavra nazista significa nacional, né? Ou seja, havia um discurso nacionalista, ou seja, defender aquilo que era do país deles. Então eles diziam que os judeus prejudicavam, né? Porque os judeus eles tinham que eles eram detentores das maiores riquezas, né, do Estado, porque o povo judeu sempre teve uma forma de trabalhar e de pensar, onde eles sempre prosperaram, onde eles foram. Então o que acontece? Então houve um discurso onde os judeus precisavam dar lugar ao povo alemão, né, nacionalismo. Então o que eles faziam, né? Para manipular as massas, manipular até mesmo os outros judeus, para que não oferecessem resistência, não criassem milícias, não criassem grupos de resistência aos alemães, né, paramilitares até mesmo, podia acontecer. Então, às vezes até se você se pergunta por que os judeus foram tão facilmente dominados pelos nazistas, né, e vieram se transformar nesse terrível fato histórico que foi o Holocausto. Como que isso aconteceu né, de forma tão fácil? Né? Por quê? Porque até mesmo os outros judeus acreditavam que aqueles judeus estavam sendo bem tratados. Alguns empresários que não faziam parte do partido, né? As mulheres, as crianças, até mesmo as mulheres e crianças dos altos oficiais, de oficiais do exército alemão, não sabiam que os judeus eram tratados daquela forma terrível, que eles eram expostos à inanição, à desnutrição, eram escravizados e eram, né, a gente sabe que significa o holocausto, né, eram queimados, né, mortos na câmara de gás e depois eram queimados. Então, ou seja, nem mesmo dentro da sociedade alemã, quem não precisava saber, né, dentro do interesse nazista, não sabia. Então até outros judeus foram convencidos a se entregar e não ofereceram resistência, como eu falei, porque acreditavam no poder da mídia, que era o ministério de Goebbels, que mostrava o quê? Faziam encenações de famílias judias dentro do campo de concentração, como se fosse um resort, como se fosse um spa, um local de hospedagem temporária, e que dali eles seriam preparados para voltar para sua nação, né? E tal, e assim foi. Ou seja, eles manipularam. A mídia sempre foi usada para manipular ditadores, governos ditatoriais, né? Para beneficiar aqueles que estavam no governo. Então, essa é a corrupção que houve na sociedade, o uso errado do jornalismo, entendeu? Então, de usar essa ferramenta tão preciosa, né? Gente, o jornalismo ele é precioso. Os jornalistas, eles são heróis. Eu estou aqui para exaltar essa profissão, tá? Estou aqui para exaltar essa ciência do jornalismo, né? Vamos dizer assim, essa área tão importante para a formação da sociedade. Eu exalto vocês, jornalistas que estão me ouvindo, que trabalham na mídia, que escolheram essa profissão, né? A grande questão é a corrupção que muitas vezes acontece, entendeu? Então, por quê? As pessoas escolhem um caminho errado. As pessoas, algumas, né? Não estou aqui generalizando, tá bom? Eu estou aqui simplesmente fazendo uma análise do que acontece hoje. Então, alguns se corrompem,
e escolhe o caminho errado, né? Por promessas de poder, por ganância, por causa, né, de dinheiro, de posições ou de algum tipo de poder que vai exercer, as pessoas acabam se corrompendo e acaba que corrompe aquilo que é bonito, aquilo que foi criado com uma boa intenção, com um bem maior, acaba corrompendo a intenção daquele sistema que foi criado para beneficiar a sociedade, né? Então, ou seja, o que a gente pode observar, né? O porquê que existem essas pessoas que corromperam o jornalismo? Por que se as pessoas tiveram espaço, né? Esses pseudo-jornalistas, né? Tiveram espaço, se disseram jornalistas. Por que a máquina da mídia foi usada para interesses, como eu apresentei aqui, de Hitler, governos comunistas, governos ditatoriais também, né? Genocidas, né? Que tiveram acesso. Por que eles usaram essa máquina para o seu interesse, para o seu bem comum? Para atingir seus interesses? Porque há corrupção do ser humano. E por que essa corrupção, pensa comigo, por que essa corrupção ela tem espaço na massa? Eis a questão. Porque existe uma tendência na mente humana, no comportamento do ser humano, em acreditar num caminho mais fácil, num caminho sem responsabilidade, né? Ou seja, até mesmo aqui, né, eu apresento para você muitas vezes líderes eclesiásticos aí de igrejas, né? Eles apresentam para as pessoas um caminho mais fácil, né? Um caminho que a gente chama do cosmo, né? O que é isso? De apresentar um caminho sem responsabilidade, de ofuscar a verdade, né? No caso dos líderes eclesiásticos, ofuscar a verdade do evangelho, né? Ou seja, que leva as pessoas a acreditar em algo mais fácil, algo mais romântico, entendeu? Então, mas independente se o diabo existe, se Deus existe, ou se você crê ou não, a questão que a gente está tentando falar aqui é a questão da visão romântica. O ser humano ele tem essa tendência da visão romântica. Por que você acha que os filmes de Hollywood, né, sempre o bem vence o mal, né? Sempre, às vezes está lá um filme lá, o Jason Statham, né, o bonitão lá, Dwayne Johnson, vê aí mulherada, né, um ator aí, e os homens, né, também, as atrizes, né, bonitonas lá, que são as protagonistas, são as heróis, heroínas, né, e os homens heróis. Então, por que às vezes tem sucesso? Por que teve sempre tanto sucesso? Porque apresenta a visão romântica, né? Você vê lá um filme daquele ator grandão lá, o Thor, né? Chris Hemsworth, acho que é isso o nome dele. Então ele faz um filme, aquele filme Resgate, onde ele vai e resgata um menino, ou ele protege o menino, né? De um cartel de tráfico de pessoas, de tráfico de drogas, né? E ele sozinho vence todo mundo e consegue, né? Então, ou seja, dá aquela impressão de que o cartel de droga, de tráfico, é algo pequeno, é algo que é fácil de destruir, um homem só consegue destruir, né? A gente até sabe que aquilo não é verdade, mas a gente quer acreditar. O ser humano tem essa tendência de acreditar nessa visão romântica, né? Então, ou seja, esse cara a gente sabe, né? Sabe aquela expressão que você fala assim às vezes? Só em filme que acontece. Ah, tinha que ser filme, a gente fala, né? Claro, é o filme, né? Até se tiver um cara conversando com você na hora, aí você dá um peteleco nele. Mas, fala assim, é só filme, né? Mas vamos voltar para o raciocínio. Por causa da visão romântica. Então, quando é apresentado por esses jornalistas que deturpam a função do jornalismo, apresenta-se a visão romântica. Essa é uma visão maléfica, que traz malefícios para a sociedade, porque ofusca a verdade. O ser humano ele tem dificuldade de aceitar a verdade. Até se você vê, né, no velho conto de Sócrates, né, da caverna, né, a parede da caverna, a caverna, né, onde as pessoas depois você procura aí, o mito da caverna. As pessoas viam só a sombra das coisas.
E o dia que elas foram convidadas a se levantarem para olhar a verdade, que elas não viam só sombra, elas viam, para elas verem a verdade, o formato, a cor dos vasos, a pele, né, como era a expressão das pessoas, não só por sombra, né, que a sombra não mostra tudo, só mostra a silhueta. Dá uma perspectiva, mas você não vê a realidade. As pessoas, né, o mito da caverna vai falar que as pessoas começaram a se doer seu corpo, doer suas juntas, porque estavam muito tempo presas, paradas, olhando a sombra passar. Então, a verdade, ela dói. A verdade, muitas vezes, vai exigir que você mude seu comportamento. A verdade, muitas vezes, não é um caminho fácil. Mas por quê? Você não vai ganhar tanto dinheiro. Talvez você vai ser até perseguido por outras pessoas. Mas que você precisa entender que a verdade sempre vai prevalecer. A verdade, as pessoas passam, mas a verdade sempre prevalece. E qual é o sentido que você quer ter na sua vida? Pensa comigo. Qual é o sentido um jornalista, alguém que trabalha com a mídia, que tem esse poder, que tem essa habilidade? Tem pessoas que têm um dom, uma habilidade de ser um jornalista, de apresentar o fato, de chamar a atenção para apresentar algo, esclarecer para as pessoas e ter uma opinião contundente que ajuda as pessoas a crescerem. Esse tipo de pessoa, ela vai passar, mas a verdade dela vai prevalecer. Aquilo que ela transmitiu de coração, de bom coração, de intenção de mudar, de contribuir com a sociedade, com a vida das famílias, com a administração do Estado, sabe, a oportunidade que as pessoas têm de crescer, de avançar, de ter uma vida diferente. Essa verdade mudou a vida dessa pessoa. Agora, aqueles que escolheram a mentira, que escolheram a ganância, que escolheram se encaminhar pensando em si mesmo, pensando nos seus benefícios, pensando na sua maneira de agir, no seu benefício próprio e deixaram, ofuscaram a verdade, essas pessoas vão passar como vento. Então, vamos compreender isso. O ser humano tem essa tendência de querer o caminho mais romântico das coisas. Mas isso não é a verdade. Então, entenda a verdade. Entenda, abra o seu coração para a verdade. Semeie a verdade dos fatos. Aquilo que realmente acontece, aquilo que realmente é um pensamento moral certo, correto. Então, eu espero que você possa pensar um pouco nisso, refletir e saber que o compromisso com a verdade. Então, você também que já está cansado, sempre fala assim: ah, jornalismo é tudo de vagabundo, eu não assisto tal emissora, eu não quero saber disso. Não faça isso. Não generalize as coisas. Não condene toda uma classe, toda uma estrutura que é o jornalismo e os jornalistas. Eles são heróis. Pense comigo, eles são heróis. Eles são pessoas importantes na sociedade. Amém? Então, pense nisso. Compreenda isso. Saiba que essas pessoas são fundamentais para a sociedade. Eles sempre foram. Né? Não deixe que alguns que corromperam a verdade possam contaminar e destruir a imagem de todo um grupo que são heróis. Então pense comigo, tá? Reflita comigo, esteja aí com a gente, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo pelo WhatsApp, reflita, assista de novo, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, compartilha aí, dá uma ajuda para o nosso canal, amém? Sempre estaremos compromissados em pensar na verdade, beleza? Deus abençoe a todos aí.